Olá! A vida de quem trabalha na área da educação não é fácil. Diariamente eles enfrentam desafios por conta de falhas na infraestrutura e muitas vezes o número de funcionários é insuficiente. Enquanto isso, profissionais capacitados que passaram em concursos públicos estão à espera da nomeação e vivem na incerteza se vão ingressar em suas atividades. Bom, para discutir a situação dos professores concursados, eu recebo hoje o vereador Celso Gianazzi, do PSOL, e as professoras concursadas Tatiana Cortellini Cavalcante e Jaqueline Cordeiro Souza Moribe. Olá, muito obrigado pela presença. Para começar o programa, eu queria fazer a mesma pergunta para vocês três. Quais as principais dificuldades hoje na educação aqui no Brasil? Posso começar? Eu acho que hoje são a questão das salas muito cheias, a falta de valorização dos profissionais da educação, não só professores, mas toda a equipe de apoio que existe dentro da escola. Eu concordo com a Tatiana, eu acho que a escola, em geral, principalmente a escola pública, está sofrendo uma série de desmonte, que o governo vem aí atacando a gente tem que garantir o direito ao aluno. Então, a partir do momento que o aluno é o foco, a gente deveria fazer uma escola que acolha o bem. Então, com professores, com funcionários do quadro de apoio, com uma equipe gestora que tenha apoio para fazer isso, que tenha força de gestão. E quando você tem muito problema estrutural, você não consegue fazer isso. Então, acho que a educação precisa dessa valorização da educação. Tá certo, vereador. Como disseram as professoras Jaqueline e Tatiana, é verdade, né? Falta um olhar, de uma política de Estado, né, para a educação. A estrutura inadequada, né? O quadro dos professores também, dos profissionais da educação é reduzido. Então, isso afeta assim, significativamente a qualidade e o desenvolvimento da educação, além também da violência, né, enfrentada nas escolas. Então, a gente tem que tratar a educação como uma política de Estado, né, não política de governo. Quer dizer, é um quadro que acaba também gerando um estresse, correto? Como lidar com toda essa situação, inclusive com esse estresse? Há uma escassez também falta professores, né? Falta. O quadro aqui no município de São Paulo, o quadro não é completo, né? Nós temos concursos da educação infantil, do ensino fundamental, de ensino médio, e concursos onde os professores as pessoas passaram nos concursos, eles não foram chamados ainda. E tem um grande déficit, né, de professores. A gente tem no município de São Paulo, uma deficiência da quantidade de aulas não dadas, né, nas escolas, aulas que, por conta de falta de professores, por falta de adoecimento dos professores, nós não temos esses dados das aulas não dadas, as salas que são divididas, aumentando a carga dos professores que ficam com as salas remanescentes. Então, os alunos são colocados, tirados, eles ficam sem aula e são distribuídos em outras salas. Então, a gente não tem esse número, é um número grande, eu digo para você que é um número muito grande e acaba sobrecarregando os professores que ficam com as salas superlotadas. Eu queria que tanto a Tatiana, a Jaqueline, contasse um pouquinho da experiência de vocês. As duas são professoras. Queria saber um pouquinho mais, desde quando vocês lecionam. Explica um pouquinho para a gente, começar pela Tatiana. Eu leciono já fazem 15 anos na área da educação. E existe, quando nós pensamos em concurso público, nós queremos fazer a diferença, né, dentro da escola. Existe uma expectativa, né, dentro dessa carreira pública. Há 4 anos atrás nós estudamos, nós tivemos um tempo, investimentos em tempo e em dinheiro para esse ingresso como professor na rede pública. E depois desses 4 anos, o que a gente vê mesmo do governo é um descaso com todos nós que passamos no concurso, uma falta de organização, e eu acho que falta também clareza, porque eles disseram que seria 20 mil aprovados, que esses 20 mil seriam chamados, e não foi isso que aconteceu, não chegou nem à metade desse número. Isso nesse último concurso. Eu sou professora da rede municipal há 17 anos, então eu entrei na rede em 2002.
E agora eu sou aprovada no concurso de acesso para direção, para diretora de escola. Então, assim, é uma jornada que em 17 anos houve muitas mudanças na legislação e nessa parte do acesso dos professores. Então, participando da escola, a gente sabe da falta. Por quê? Porque não só a falta médica, por exemplo, as mulheres ficam grávidas, né? A educação é feita, em sua maioria, por mulheres. Sim. E elas ficam grávidas, elas têm direito à licença e não tem esses professores para substituí-las. Então, o que acontece? Vai ficando, a gente vai dividir, sim, sala. Então, assim, eu fiquei 15 anos em sala de aula, 2 anos na direção de escola, como assistente de direção. Então, eu tive esses dois lados, da gestão e da sala. Então, a gente, como professora, a gente tem uma sala já com 30 alunos, que é um número, já pensa num primeiro ano, a gente alfabetiza eles, né? E a gente tem 30 alunos dentro da sala. E, de repente, o professor falta por algum motivo e não tem um professor para substituir, porque ele já está substituindo, de repente, uma licença ou uma falta de dia. Então, a gente pega aí mais 10, 5 alunos, então a gente fica uma sala super lotada. E a gestão acaba tendo que fazer isso durante o dia, colocando profissionais onde tem profissional, às vezes o ATE, alguém do quadro de apoio, um agente escolar, um ATE que vai ajudar nessa demanda. E aí tudo fica precarizado, porque se você tem um aluno de inclusão dentro da sala de aula, o que acontece na maioria das salas, você não consegue dar o apoio ao aluno de inclusão, porque você tem sua sala, mais os 5 ou 10 a mais. Então, assim, conforme foi passando o tempo, a gente foi percebendo que essa falta acontece muito. E aí eu sou professora concursada para diretora. A partir do momento que me chamem nesse concurso, eu saio da sala de aula, essa vaga fica aberta. Se não tem um concurso público ou pessoas aprovadas para entrar nesse lugar, acontece a falta novamente. E não é só isso, agora abriu um concurso para coordenador pedagógico na rede, que vai ser feito agora no segundo semestre de 2019, e os coordenadores também são acesso. Então, são professores que já estão na rede que podem acessar esse cargo. Então, diretor, supervisor e coordenador pedagógico são cargos de acesso, que são professores, ou de repente algum gestor que está saindo para ir para uma carreira acima, né? E aí acaba acontecendo a falta. Se não há essa política de chamar as pessoas concursadas, a rede fica em falta. Então, a gente tem uma grande defasagem sem nenhum contraponto, né? Que fala assim, não, a gente vai sanar. E aí chamam mais, tudo. Então, agora acabou um concurso em 2018, no final de dezembro de 2018, acabou o concurso de Fundi 1. Por causa da luta dos professores que passaram, eles conseguiram uma autorização de 1.000 professores. 1.346. Professores que podem ser chamados mesmo com o concurso tendo acabado a validade em 2018. E de Fundi 2 foram 156. O que é importante também a gente deixar bem claro é que sim, existe sim a preocupação, a expectativa, né, dos professores aprovados do concurso, né, expectativa de serem chamados, mas por outro lado também existe o olhar da administração olhando para as crianças que estão sem aulas, né? Porque não chamando os professores aprovados, a gente está com uma imensa, milhares de pessoas, milhares de crianças sem o direito fundamental à educação sendo respeitado aqui no município de São Paulo. Então, a política de educação, política pública séria, tem que olhar para esse lado também, olhar para as crianças que ficarão sem aulas se os professores não forem chamados, os aprovados não forem chamados nos respectivos concursos. Nós sabemos que todos os dias saem muitos professores da rede pública, professores aposentados, professores exonerados, professores que vão assumir outros cargos, professores que não assumem os cargos, aproximadamente desses 20.000 aprovados, 10.000 que foram chamados, a gente sabe que nem todos assumem, né? Então, existe sim um número muito grande de professores faltando. Então, quer dizer, eles têm professores que podem ser chamados nos concursos e por que a prefeitura não faz isso, né? Essa é a nossa questão, né? Assim, né? Cadê falta essa clareza de informação, né? Somente do prefeito, do governo.
Eu queria que a Tatiana, dando sequência aqui, explicasse um pouquinho para a gente. Esses concursos, eles ocorrem com que frequência? Um pouquinho. Esses concursos, eles acontecem aproximadamente em torno de a cada 5 anos. Porque você faz um concurso, ele tem um prazo de 2 anos, depois eles ampliam esse prazo para mais 2 anos, né? Totalizando aí aproximadamente 5 anos. E é um período suficiente para suprir essa eu acho que se for bem organizado, ele consegue sim suprir essa necessidade, mas é como a gente tem falado, assim, né? Falta bastante clareza, né? Falta bastante organização, porque depende, se há 4 anos atrás ele disse que 20 mil seria o número de aprovar, ele precisava, a falta era 20 mil há 4 anos atrás, por que não foi chamado esses 20 mil até agora, nesses 5 anos que se encerrou? Jaqueline ia falar comigo. Então, eu acho que fora os professores de educação fundamental, né, que trabalham aí de primeiro da EMEI, que são as crianças de 4, 5 anos, e de Fundamental 1, que é de primeiro ao quinto, e depois Fundamental 2 também, tem um concurso que está para vencer agora, junto com o meu. O meu vai vencer um pouco depois, para a direção e para a supervisão, de professores concursados no SEI, que são Centros de Educação Infantil. Então, a gente percebe que aí a discrepância é ainda maior. Se no do Fundamental 1 chamaram 12 mil, na do SEI chamaram 4 mil. Eu não me lembro o número total, mas assim, foram muitos aprovados. E eles estão aí com uma luta, eles têm um movimento, estão junto com o Ministério Público para garantir essa chamada. E foi feita uma programação escalonada para o ano inteiro para ser chamado esses professores de educação infantil. E ainda não aconteceu nenhuma chamada. Então a gente pensa, são bebês, que aí tem de 0 a 3 anos, que também teriam esse direito ao atendimento, que não estão tendo. E o que a gente tem contato com esses professores, eles estão fazendo o quê? Estão dobrando. Ou seja, o professor que pode trabalhar no contraturno, é lógico, ganhando, recebendo, eles estão trabalhando no contraturno. Mas seria um outro professor que poderia ser concursado nesse lugar. E eles não chamaram do concurso, então os professores estão dobrando para garantir o atendimento da criança. Só que aí pensa, eles estão trabalhando 2 cargos, né? Eles estão trabalhando 12 horas por dia. Então, dentro de uma sala de aula, cuidando das crianças. Né? Às vezes lotada. As salas de aulas, inclusive nós fizemos aqui, as salas de aulas são lotadas, muitos alunos por sala de aula. Nós fizemos um projeto aqui, reduzindo o número de alunos por sala de aula, né? Tanto sala de aula normal, como a sala de aula com aluno com deficiência. Então, diminuindo esse número, a gente vai dar uma quantidade melhor, né, de alunos por professor, porque assim, os professores, com essa sobrecarga que a professora Jaqueline está falando, eles estão adoecem mesmo, não tem condições de ter um ritmo normal. Então, adoecem, faltam por conta desses adoecimentos, né? Na rede, a maioria dos professores são mulheres, né? Mais de 80% da rede é constituída de mulheres que engravidam, que cuidam das suas famílias, dos seus filhos também. Então, a gente tem que ter um número adequado também de alunos por sala de aula. Então, a gente faz essa luta aqui intensiva para que a educação seja tratada com mais seriedade, né? Com um olhar mais sensível aqui do prefeito Bruno Covas. Tá certo. Bom, a gente vai fazer nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Fique com a gente. Estamos de volta com o programa que discute a situação dos professores concursados. Hoje eu recebo o vereador Celso Gianazzi, do PSOL, e as professoras concursadas Tatiana Cortellini Cavalcante e Jaqueline Cordeiro Souza Moribe. Vereador, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente a situação dos professores em estágio probatório, né? A gente tem o decreto 58.740 de 2019 do Executivo, que proíbe que o profissional, durante os primeiros 3 anos, participe dos concursos de remoção. Queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente essa situação. Isso é mais um grande equívoco aqui do prefeito Bruno Covas, né? Que assim, pune frontalmente a educação aqui no município de São Paulo, porque as pessoas, os professores que passaram, principalmente no último concurso,
elas foram deslocadas. Tem professoras e professores que são, por exemplo, da Zona Leste, que estão hoje no Grajaú, em Parelheiros. Elas demoram em torno de 3 horas de transporte para chegar até a escola. E quando chega na escola, já está cansada, vai enfrentar um dia, né, de aulas lá com as crianças, tem a parte pedagógica, e volta com mais 3 horas para voltar para casa. Então, ela, assim, é estafante, essa condição não pode ser suportada pela professora, professor, ele adoece. E aí a gente começa a falta de aula. Então, o prefeito Bruno Covas foi insensível ao publicar esse decreto, porque ele pune os professores. Então, e por que acontece isso? Porque o quadro não está completo, né? Se tivesse completo o quadro dos professores aqui no município de São Paulo, não teríamos esse problema da remoção. E ele ataca a educação porque em outras carreiras aqui do funcionalismo público não tem essa proibição de participar do concurso de remoção interno as pessoas que estão no estágio probatório, com estágio probatório de 3 anos. Então, isso é uma afronta, né? Um ataque aqui aos professores aqui da rede municipal pelo prefeito Bruno Covas. E só para entender, o senhor tem um projeto de lei para sustar esse decreto? Exatamente, nós já fizemos esse debate, temos um abaixo-assinado de mais de 3 mil nomes, a gente vai entregar para o prefeito Bruno Covas, por quê? Porque a gente entende que isso aí, ele precariza ainda mais a relação de trabalho, ele precariza o ensino, ele acaba com a educação aqui no município de São Paulo, porque ele faz com que os professores adoeçam, né? Não tem condições. É na cidade inteira. Então, pessoas que estão da Zona Norte vão para a Zona Sul, da Zona Sul vão para a Zona Leste, mas os mais afetados nesse último concurso foram as pessoas que estão indo para a Zona Sul de São Paulo, o extremo sul da cidade de São Paulo, e a gente sabe dos problemas de locomoção de transporte aqui no município de São Paulo, o que é muito difícil essa locomoção. Então, não é razoável isso. A pessoa deve trabalhar perto de onde ela mora, de onde ela reside, porque ela tem até um desenvolvimento melhor, uma habilidade maior com o seu dia a dia na escola, ela possa produzir melhor, ela possa estar bem, né, no relacionamento com os alunos. Então, isso afeta frontalmente a educação. Professora Tatiana, Jaqueline, queria ouvir a opinião de vocês também em relação a essa questão. Então, como o Celso falou, comprovando mais uma vez essa insensibilidade, né, essa falta de valorização, né, com o professor, colocando ele, além de todo o estresse que ele vai passar na escola, ele ainda vai demorar mais 2, 3 horas. Isso chega a ser desumano, né, com um professor. Eu acho que não teria motivo. Então, estou na rede há muito tempo, isso nunca aconteceu. É a primeira vez. E, assim, se você vai justificar, não, mas é porque falta muito professor na Zona Sul, a gente tem um déficit muito grande na Zona Sul, e desse jeito os professores vão ficar pelo menos 3 anos lá, a gente acaba com déficit. Só que, assim, o déficit não está na Zona Sul, nem na Zona Norte, nos extremos. O déficit está na falta do profissional. Se o profissional existisse, não ia ter déficit. Então, assim, você não pode punir uma pessoa que procura o concurso público sim pela sua estabilidade e aí se esforçou, estudou, e aí ele é proibido de chegar mais perto da sua casa. Então, acho que é inumano, né? Você não tem um olhar para aquele professor desempenhe bem a sua função. Porque realmente, como o Celso falou, o transporte, toda essa parte é muito cansativa. Ainda você enfrenta a sala de aula e depois ainda volta. E você fica longe da sua família há muito tempo, né? Então, a gente pensa que quantos são arrimos de família? E você fica longe dos seus filhos, fica longe do esposo, da esposa. Então, assim, tem que pensar neles. E nunca aconteceu. Então, por que tem que acontecer agora? Então, vamos chamar esses professores, vamos suprir o déficit e vamos acabar com isso, que o professor possa tentar trabalhar. Porque, assim, você entra num concurso, você tenta ir para perto da sua casa, não é garantido. Você só vai se a vaga existir. Se a vaga existe, você consegue a remoção, senão você continua onde você está. Então, assim, que seja chamado e que essa dança aí das cadeiras que a gente brinca, né, que é uma dança de cadeiras, aconteça na sua normalidade, como sempre aconteceu. A gente tem um dado muito significante. Eu estou como membro da comissão aqui de saúde da Câmara Municipal. A gente tem trabalhado, tem feito várias diligências ali no Hospital de Servidor Público Municipal. E assim, tem dados reais, concretos, de que o número de professoras e professores procurando o hospital tem aumentado significativamente nos últimos anos, né? Uma por conta de que os professores, a baixa política salarial aqui do município de São Paulo faz com que os professores ganhem
um salário não condizente, não consigam pagar seus planos de saúde e eles se socorram ao Hospital do Servidor Público Municipal. E esse número tem aumentado muito por conta desse adoecimento das professoras, dos professores e também, eu falo aqui também do quadro de apoio, né, também da educação, os profissionais da educação, né, a gente fala de professor e professora, mas também do quadro de apoio, os ATS. Tem ATS dando aula, né, por conta de falta de professores adoecidos, tem que dar aula também. Então, esse conjunto dos servidores, dos quadros de servidores da educação, dos profissionais da educação, se socorrendo do Hospital do Servidor Público, estão adoecendo por conta dessa política equivocada aqui do prefeito Bruno Covas na área da educação. Eu queria voltar a falar um pouquinho desses casos dos concursos que acabam aí caducando, né, que são realizados, mas que o poder público acaba não chamando o número total de aprovados. Qual que é a situação atual aqui no nosso município, né? O concurso para Infantil e Fundamental 1, realizado em 2014, caducou em 2016. Do total de aprovados, aí 24.869, foram chamados apenas 13.391. No caso do concurso para Educação Infantil, realizado em 2016, que deve caducar no ano que vem, dos mais de 32 mil aprovados, foram chamados até agora apenas 4.921. O concurso público ele tem o prazo de validade, né? A Constituição Federal que fala que o concurso público ele tem um prazo de validade e pode ser prorrogado por um igual período. Então, nesses casos, a Prefeitura tem feito a prorrogação, né? No caso específico, acho que do ensino infantil, acho que tem uma promessa de mais algumas vagas, né? Fez um comprometimento com o Ministério Público, até acho que foi firmado um TAC, né? Para chamar mais professores, mas o que falta mesmo é essa visão global, né? De chamar, assim, existem as vagas, né? A gente sabe disso, existem as vagas e precisa de uma prioridade, no governo tem que ter prioridade como a educação. Então, a gente vai buscar dentro do orçamento e tem dados para isso, né? Tem recursos para colocar na educação e chamar os professores aprovados e preencher, né? Lotar os quadros, prover os quadros que estão vagos aqui no município de São Paulo. Então, o que falta mesmo é a prioridade, elencar como prioridade a educação. Eu acho que também tem a parte, caducou aí em 2018, esse que você falou de 2016, foi prorrogado até 2018, que é onde a Tati passou. Então, assim, eles fizeram uma autorização, não precisou do TAC, foi feita uma autorização, se comprometendo a chamar mais para esse ano, mesmo o concurso tendo finalizado. Então, ou seja, teve um olhar aí, né? A gente pensa que o concurso público sempre vai acontecer porque está na lei. Os órgãos públicos têm que trabalhar com a menção do concurso público a partir do tanto de vagas que sejam abertas, que estejam livres. Então, acontecem as aposentadorias, as exonerações, os falecimentos. Então, é um número que realmente não dá para a gente prever, mas esse é um número existente. Então, em 2018, desde dezembro de 2018 até agora, a gente vê aí por semana mais de 10 aposentadorias, enfim. Então, assim, se a gente pensa que tem aí quase mais de 500 vagas só para Fundamental 1 e 2. Agora, o concurso de educação infantil, houve muita privatização, né? Então, a gente tem aí muitas escolas que agora são da rede parceira, né? Que são conveniadas à prefeitura. E tem as da rede direta. Esses concursos são para a rede direta. E mesmo assim, só 4 mil foram chamados. Então, de 38, se eu não me engano, que você disse. São muitas pessoas em expectativa, mas assim, é um número muito baixo, pensando que já está indo para o 4º ano, e só chamaram 4 mil, sendo que tem tantas exonerações, tantas aposentadorias acontecendo. Então, a gente tem que trabalhar com um número que contemple a rede. Foi como o Celso falou, a gente tem que ter o profissional para que a criança seja atendida. Então, que essa privatização que está acontecendo na educação infantil, que seja que seja revertida, né? Que seria o ideal, que seja toda da rede direta, mas que esses professores tenham esse direito de estar em sala de aula porque passaram, porque prestaram o concurso. Então, e que a criança precisa desse bom atendimento, né? Porque nenhuma criança que está numa sala remanejada, a professora faltou, ou até mesmo está dentro de uma sala, ele não tem a formação pedagógica, e por mais que tenha, ele deveria ter um profissional concursado lá para ficar com ele. E os ATS deveriam ajudar nessa demanda de corredor, de alimentação. Então, a gente precisa dos profissionais
na escola mesmo, né, para que a criança seja bem atendida. E a gente sabe da falta de professor mesmo, porque todo início de ano acontece a contratação, né? A prefeitura abre contratação de 1 ano para professores de educação infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2. E esse ano a gente teve um número bem considerável de professores contratados. Então, quer dizer, mais uma coisa comprovando que existe realmente essa falta de professores na rede. É importante dizer que a sociedade precisa saber que enquanto tiver um concurso com prazo de validade, a administração não pode contratar professores por mesmo cargo. Então, é preciso ter esse olhar atento, né? O Ministério Público está de olho nessa situação, não permitindo que a prefeitura contrate enquanto tiver concurso com prazo de validade vigente. Tá certo. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Até já. Estamos de volta com o programa que discute a situação dos professores concursados. Hoje eu recebo o vereador Celso Gianazzi, do PSOL, e as professoras concursadas Tatiana Cortellini Cavalcante e Jaqueline Cordeiro Souza Moribe. Queria falar um pouquinho agora sobre a Secretaria Municipal de Educação apresentou a portaria de número 7.779 de 2017, que fixa o módulo de docentes das unidades de educação infantil de ensino fundamental e médio. Queria saber a análise de vocês em relação a essa portaria. O vereador, inclusive, apresentou um PL, né, o PL 36, agora de 2019, para assustar esse decreto. Nós apresentamos o PDL 36 porque nós entendemos lá que essa é uma portaria da época do ex-prefeito João Dória, né? Na verdade, ele quer acabar, ele quer reduzir o número de profissionais da educação nas escolas. Então, ele tem uma política de fechamento das salas de aula, diminuição das salas de aula em todas as escolas aqui na rede municipal. Então, o decreto é isso, ele precariza, faz com que as salas fiquem superlotadas, né? As que remanescerem. Então, o PDL vem para isso, para ir contra essa portaria que precariza ainda mais a relação aqui na educação pública aqui do município de São Paulo. Esse decreto foi atingiu a escola de uma maneira muito séria, porque a gente tinha um número de professores em módulo. Então, o que acontece? Os professores em módulo são professores que ganham a mesma coisa do professor que está regente em sala. Eles têm 3 funções dentro da escola: substituir o regente em falta, acompanhar o regente dentro da sala de aula. Então, se não houve falta no período, ele vai junto com o professor para ajudar no desenvolvimento da aula. Ou um terceiro foco dele é criar projetos para enriquecimento pedagógico. Então, xadrez, jogos, enfim, qualquer coisa que seja enriquecimento pedagógico. Quando ele entra com essa portaria, ele diminuiu muito o número dos professores em módulo. Então, assim, quem são mais prejudicados? As escolas da periferia, que tem muitos alunos. Então, assim, você perde as escolas que têm EJA, Educação de Jovens e Adultos, porque você teve que dividir os professores como módulo. Vamos supor, tinha direito a 10, foi diminuído para 6. Então, foi uma queda de 40% desses professores. Então, você tem que dividir esses professores nos 3 períodos da escola. Então, quem tem EJA, quem é Educação de Jovens e Adultos, fica muito prejudicado. Por quê? Porque você tem que garantir o atendimento também do jovem e do adulto à noite, e os outros períodos estão sem os professores do módulo. Então, foi muito sério. E assim, muito professor que estava fazendo um trabalho super legal dentro das escolas, tiveram que sair das escolas porque ficaram excedentes, ou seja, a vaga existia, deixou de existir, eles tiveram que ir para outra escola, foram removidos, né? Primeiro eles foram alocados em outra escola, depois pediram a remoção. E a escola ficou defalcada, né? Uma coisa muito séria, os alunos perderam muito. E porque é um direito do professor em módulo, está lá para isso, né? Está lá para ajudar a escola, está lá para substituir o professor. A gente não tinha que diminuir o número de professores, o certo era a gente aumentar, garantir esse atendimento.
e isso não foi feito. Então, completando um pouco o que a Jaque está dizendo, o trabalho dos módulos ele era extremamente importante para o andamento, para a organização e rotina da escola. Além dele substituir professores em falta, ele também ajudava muito com as crianças que tinham algum tipo de dificuldade de aprendizagem, ou alunos, por exemplo, que têm algum laudo, né? Crianças com algum tipo de transtorno ou dificuldade, né? Eles ajudavam nessas crianças, porque hoje vem aumentando, isso é muito bom, né? O número de crianças de inclusão nas escolas, né? Crianças que usam cadeiras de roda, crianças com algumas dificuldades. E o módulo fazia esse trabalho dentro das escolas, ele também ajudava nisso. Eu acho que outro ponto importante para falar sobre essa questão dos módulos é que isso causou um transtorno até na vida desses professores, porque muitos deles só ficaram sabendo que eles iriam ser remanejados no dia que eles voltaram depois dos 30 dias de férias. Então imagina você chegar para trabalhar no seu ambiente de trabalho e saber que você não ia mais trabalhar lá e ir para outro lugar sem saber direito o que você ia fazer e qual a sua função realmente dentro daquele colégio. E essa questão da educação inclusiva também, a gente tem um olhar muito atento a essa questão, porque assim, o número de profissionais, de estagiários, dos AVS, direcionados para atendimento das crianças com inclusão é muito baixo, mas é muito baixo mesmo em relação ao número de crianças com deficiência nas escolas municipais. Então, a gente tem esse olhar. E o que ele faz com essa portaria? Ele pune nas escolas que têm esse olhar para a inclusão, esse olhar para o EJA na escola de jovens e adultos, né? Porque você fica com o mesmo número do quadro de profissionais de educação para dar conta do período das 7 da manhã às 23 horas. Então, sobrecarrega imensamente os profissionais da educação aqui como um todo. Então, pune a educação. A educação com essa portaria está sendo vista como números só números. Pensar em redução do orçamento, dos números orçamentários dessa questão. E não é verdade, isso não pode acontecer de forma alguma. A educação tem que ser olhada como uma política pública de Estado, uma política que leve para frente, não olhando só nos números, né, no financeiro. O que a Tati falou, o módulo existe ainda, mas reduzido. Então, os professores em módulo, agora eles não têm tempo de fazer esse apoio pedagógico porque eles estão em regência normalmente, né? Então, eles vão para as escolas em regência. A única diferença do professor em módulo é que ele não pode ingressar na GEIF, né, que a gente chama que é a Jornada Integral de Formação. Ele não pode ir para essa jornada estendida de 40 aulas semanais. Ele fica na jornada de 30 aulas. É a única diferença. Então, assim, acontece, ele pode fazer esse atendimento, só que com um número tão reduzido, ele acaba ficando em substituição e a escola não tem esse apoio pedagógico. Acabaram com as brinquedotecas, sala de leitura, né? Isso veio um desmonte, porque aí, isso foi da gestão do Dória. Ele veio com um decreto, então os espaços pedagógicos das EMEIs foram transformados em salas de aula. Então, assim, a gente acredita que sim, as crianças têm que ser atendidas e tem que construir novas escolas para atender essa demanda. Não tirar o espaço pedagógico. Então, elas tinham direito a uma brinquedoteca, que é um espaço exatamente para a criança poder brincar, para o lúdico da criança. Ela não tem mais esse espaço. Salas de informática foram retiradas das EMEIs também, porque eles precisavam desse espaço para a sala de aula. Então, assim, esse processo, né? Você não tira, você acrescenta, você aumenta o espaço pedagógico da escola. E se não está dando conta, então vamos construir. A gente tem um monte de profissional aí querendo entrar na rede, então vamos aumentar a rede, não vamos precarizar, né? Com certeza. E eu acho que vale a gente também ampliar um pouquinho o nosso debate para falar sobre as manifestações aí que estão sendo organizadas pela sociedade civil contra esse contingenciamento na educação, né? Eu queria saber a avaliação dos senhores, quais as consequências que a gente pode ter desse contingenciamento aí? Eu acho que a partir do momento que você tira uma verba de uma pesquisa, que é isso, né, de melhorias, você tira da pessoa que tem o direito de aprender, você tira uma oportunidade dela. Então,
É lógico, a gente tem que pensar assim no orçamento, a gente tem que pensar em formas da gente conseguir sanar os problemas da comunidade, mas enquanto a sociedade não entender que a educação, se a educação não melhora, a sociedade não cresce, a gente vai continuar no mesmo ponto. A gente tem que dar importância à educação. É preciso fazer esse corte, esse contingenciamento. Isso, a gente precisa. Então, assim, vamos analisar, vamos fazer uma análise completa de todos os setores, de todas as pastas, ver o que dá para tirar, o que não dá para tirar, desde que não atinja quem está lá, né? A sociedade que precisa da educação pública, a sociedade que precisa do transporte público, da saúde. Então, vamos pensar? Eu acho que sim, só que vamos pensar de uma maneira coerente, né? Vamos fazer estudos para isso, vamos fazer os cortes necessários dentro de uma visão ampla. Não assim, atacar uma pasta sem você ter nenhum estudo, sem ter nenhuma desculpa, assim, né? Acho que é isso. Os cortes, nós percebemos aí, as duas grandes manifestações do dia 15 e do dia 30 levaram às ruas milhares de pessoas pelo Brasil inteiro, mostrando que as pessoas estão preocupadas, né? Porque esse ataque à educação promovido aí pelo governo Bolsonaro, né, com o seu ministro da Educação, que na verdade, sim, ao colocar esses cortes na educação, ele precariza, ele coloca a educação como algo supérfluo, algo que não tem o menor interesse. E a gente, assim, a educação, sem educação, nenhuma sociedade vai para frente. No mundo, a gente está falando do mundo. Então, não há caminho alternativo. Só através da educação a sociedade pode ser transformada. E os investimentos na educação, principalmente na educação pública, né? A gente fala educação infantil, do ensino médio, a gente fala das universidades públicas, os cortes das universidades públicas que produzem, né, as pesquisas. A universidade privada, ela não produz pesquisa, ela visa o lucro. E a universidade pública, sim, ela sim, o país avança com a universidade pública, com o ensino público, com a aplicação de recursos nessa área da educação. Então, esse ataque que está sendo feito à educação, assim, é um ataque nefasto para a economia, para a sociedade e para todas as pessoas. Bom, só para a gente encerrar, eu gostaria de uma consideração final, bem rapidinha, de cada um de vocês em relação a tudo isso que a gente abordou aqui hoje no nosso programa. Só complementando o que o Celso e a Jaque falou, eu acho que a educação, a gente tem bons exemplos em outros países que quando há um investimento, um planejamento na educação, a sociedade ela melhora como um todo. E eu acho que o que falta é realmente um planejamento. Parece que ultimamente assim, vamos cortar aleatório, sem saber muito bem e prejudicando ainda mais a educação. Eu acho importante essa discussão. Eu acho que é importante a luta para garantir um atendimento digno à população. Então, a gente não pode deixar para lá todos esses assuntos, principalmente educacionais. A gente tem que lutar pelo direito das crianças, porque a partir do momento que a gente fala de qualquer coisa, não é para o adulto, não é para o professor, é para que a criança seja bem atendida. Então, a gente tem que pensar neles, tem que pensar quem está dentro da escola dia a dia. Então, são nossos filhos, são os nossos amigos. Então, a gente tem que lutar sim, a gente tem que ter esse pensamento crítico, que a gente não pode deixar que o governo desmonte o serviço público. O serviço público é necessário, tem serviço público em todos os lugares do mundo, então não pode ter essa privatização. E a luta é necessária, a gente tem que garantir sim o chamamento de todos os professores, de todos os gestores da rede, garantir que o concurso público seja feito e que a luta sempre permaneça e que a sociedade permaneça atenta para que não tenha a retirada do direito deles. Ok, vereador. Esse programa aqui mostra assim, a importância, eu traduziria assim, nós apresentamos um programa aqui na Câmara Municipal chamado Educação em Primeiro Lugar. Então, educação em primeiro lugar é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade. Então, uma educação em primeiro lugar focada em 3 eixos, olhando o lado dos alunos, né, dos alunos, olhando o lado dos profissionais da educação e olhando o lado de uma gestão democrática. Porque com isso a gente cumpre um papel fundamental, porque na Constituição Federal tem o princípio da dignidade humana, se faz, né, se cumpre através do acesso à educação. Então a gente acredita muito nisso, que através da educação teremos uma sociedade melhor. Ok.
Infelizmente, nosso tempo já acabou. Eu queria agradecer a participação do vereador do PSOL, Celso Gianazzi, também das professoras Tatiana Cortellini Cavalcante e Jaqueline Cordeiro Souza Moribe. E agradeço também a você que nos assistiu. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP, um dos nossos canais nas mídias sociais. Até a próxima. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.